Zé Luiz les diz, oi gente, e aí, como vocês estão? Tudo bem? Esse é mais um capítulo episódio, ou um episódio, eu não sei como é o certo de falar, capítulo ou episódio, gente? O que eu posso falar? Episódio? Mais um episódio do podcast Rockstar, esse projeto muito legal da John John. Tcharam! Eu sou o Zé Luiz, estou aqui com vocês, e hoje a gente vai falar principalmente nesse episódio, ou quase que totalmente, de mulheres no rock brasileiro, mulheres influentes no rock brasileiro. Eu tô com uma que eu acho muito influente no rock brasileiro, que é a minha colega Luca! Que querido, Luca Salomão, prazer, pega na minha mão. aqui na minha mão. A Luca trabalha comigo na 89, ela já esteve com a gente aqui em outros episódios do podcast, mas é uma mulher que eu admiro muito, porque ela também, como outras que a gente vai falar aqui, abriu espaços no rádio e numa rádio de rock and roll. Que legal, Zé. Eu só tenho a agradecer, né? Acho que desde 98, quando eu entrei, você já estava na rádio há um tempão, você sempre um cara muito acolhedor, gente boa, desde passar, me ensinar a mesa, sabe? E aí, então, assim, é demais, né? Muito legal poder estar há tantos anos, assim, na rádio, junto com você. Legal, bem legal, Lucas. E você fortalecendo tá de parabéns. essa cena. E eu lembro, não sei se você se recorda, assim, também, era comum nos anos 90, na 89 não, mas tinha umas coisas que você fala, cara, era surreal. Não podia tocar duas bandas de mulheres seguidas. Outro dia a gente tava falando disso, né? Porque confunde, o homem não, mas a mulher, assim, então tinha umas coisas muito... né? Inúmeras vezes eu fiz o mesmo trabalho que um cara, não tô falando só de rádio, mas em todo, assim, em tudo. E ganhava menos. Sim. Então isso sempre existiu luta. por muito tempo, a gente nem percebia o quanto era distante, assim. Sabe? Eu acho legal que essa discussão, ela apareceu muito, tem aparecido. Eu espero que isso melhore a situação, é o que a Luca falou, né? Mulheres em trabalhos iguais a homens, com a mesma função. Salário igual, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Enfim, se a Luquinha passou por isso em rádio, imagine essas mulheres que nós vamos falar na música e no rock and roll. Quer começar por onde, Rita? Bora, Rita Lee. Fala em mulher no rock, é na hora, né? Rita Lee, né? Porque a história também é longa, também é uma história num mundo machista, né? Num país machista, numa área machista, que é o rock and roll. Sem dúvida. Né? É no mundo machista, né? No mundo. Tudo, mas enfim, imagine Rita Lee lá para os anos 60, sendo a vocalista de uma das principais bandas de rock da história brasileira, que é o Mutantes. E transgressora desde sempre, assim, né? Então, de conseguir fazer umas coisas... Teve uma briga dela com o Roberto, lá de Carvalho, e aí ela escreveu um bilhete para ele, e aí ele leu, ao invés dele pensar em desculpar ela, alguma coisa, ele falou, por que você não faz uma música tão legal? Era Desculpe o Huawei. Desculpe o Huawei. Né? Então, eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim! Então, essa coisa da Rita é muito legal, né? Porque daí ela foi convidada a se retirar dos Mutantes, né? A mulher de novo, né? Acontecendo com a mulher. E aí ela parte para a carreira solo, lança 1, 2, 3 LPs, tal. Acho que no quarto ou no terceiro, não lembro se o Fruto Proibido, qual é a ordem dele, mas foi a partir do Fruto Proibido que todo mundo começou a ver já estavam vendo, mas aí viu essa potência, porque a Rita é compositora, a Rita é escritora, eu tô falando porque tá? A Rita acabou de deixar a gente, mas só na matéria, porque o resto tá aí a Rita. Então, cantora, compositora, musicista, né? Empunhando sua guitarra. Sabe qual é o nome da guitarra dela? Não. Gracinha. Aquela meio Telecaster, clarinha. Que mais? Vai, me ajuda, Lucas, só para lembrar. Escritora. Eu acho que até como ativista, né? Inclusive ativista da causa animal. Isso, da causa animal, do feminismo, né? Uma mulher que, assim, a gente tinha muito isso nos anos 90, 80, 90. Quando eu falo os anos 90, é até os 90, né? Então, antes era pior ainda. Mas quando a mulher falava que era feminista, já imaginava uma mina vindo assim, tipo, esfaqueando todos os caras e te odeio, e meu Deus, era uma coisa muito, um pensamento muito radical. E a Rita Lee levava isso, tipo, gente, ó, é isso, é aquilo, colocava nas letras, né? Sim. Ovelha Negra, maravilhosa. Enfim. Esse tal de rock and roll. Eu convivi. Assim, a Rita fez um programa aqui na 89, a Rádio Rock, né? E era muito legal, Rádio Amador, com o Bivar, foi um programa... se você procurar na internet, você vai achar, tem um programa inteirinho, outro dia eu achei, e aí eu ouvi, cara, isso aí tem o quê? 30 anos mais. Nossa.
Nossa, eu tô faz tempo fazendo rádio. Mãe, assustei! Eu acho que eu pensei alto também. Nossa senhora! Mas enfim, e o programa era muito bom e mesmo ouvindo hoje, continua sendo a Rita Lee como apresentadora de rádio também. Enfim, referência, uma das mulheres mais pé na porta que eu conheci. E sucesso, como tanto, sucesso na carreira solo e sucesso em tudo. Outra coisa, a Rita produzia, ela se envolvia muito, produzia os shows dela junto, né? Então aquela coisa, tem um show da Rita que era um palco redondo, enorme e tal. Ela fazia coisas que rolava na gringa, aqui, com toda a dificuldade que tem aqui. Então, Rita Lee. Outra mulher muito, muito forte. É engraçado que a Rita também, né? Rock, tropicalismo, psicodelismo, enfim, todo no começo. Ela também veio meio ali podemos dizer da Tropicália e tal, mas eu estou falando da Baby Consuelo, que surgiu com os Novos Baianos. Sabia que a Baby, embora todo mundo pense, a Baby é da Bahia, não, ela é do Rio. Ela é carioca de Niterói. Ela é do Rio de Janeiro, ela é de Niterói, se não me falha a memória. Aí, aos 17 anos, ela foi para a Bahia. E lá, os Novos Baianos eram uma verdadeira comunidade hippie, né? Todo mundo meio que morava junto. Eu acho também, eu colocaria Novos Baianos, nós não falamos dele nos outros podcasts, acho que eu só toquei neles, mas outra banda fundamental para o rock e para a música brasileira. Sim, mas é engraçado você falar, porque né, Baby do Brasil, e aí quando você falou um Baby Consuelo, aí eu fui lá para trás lembrando da minha mãe que gostava, então eu já era guaxumona no sentido de gostar de rock, e a Baby Consuelo, para mim, ela era uma... MPB. Isso, Gal Costa, Baby, ela entrava mais nesse nicho do que do rock, assim, e eu fui entender muito depois, sabe, o som dela e do Pepeu Gomes, que eu nunca tinha pensado nele também como um ótimo guitarrista, que era aquele casal, né? Os dois, o Pepeu é um dos melhores guitarristas que esse país tem. E a Baby Consuelo nas letras, Baby Consuelo, aí ó, tá vendo? Minha memória vai no Baby Consuelo também. Porque as pessoas, porque assim, teve a Baby Consuelo, Novos Baianos, depois carreira solo, tem um disco dela muito legal, que é ela em Montreux, na Suíça, no Festival de Jazz. Quem quiser, fuça. Bom, tem nos streamings, vocês vão ver. Ali é um espetáculo, a Baby. E depois a Baby se converteu, né? Aí foi pro lado gospel. E ela é muito criativa antes disso para pôr nome em filhas, né? O filho dela chama, acho que Pedro. Mas as filhas é Xaxanara, Xacaxacaracachangaragatangaragatan, Nanachara, Chavagara, né? E aí teve esse lado gospel. Eu não sabia. E depois, meio recente, teve a volta dos Novos Baianos. A gente tem uma galera mais nova aqui que deve ter visto os shows dos Novos Baianos recentes com a Baby. E vou te falar, a função toda era a Baby do Brasil. Olha que legal. Desde organizar, ver onde ia ser o show, comprar passagem pro resto da galera, tudo Baby. E eu tive a felicidade, eu vi show da Baby, mas eu tive a felicidade de apresentar um show em que a Baby estava envolvida. E que era uma homenagem meio rock and roll e tudo, para Dona Irã Barbosa, organizada pelo Casagrande e tal. E a Baby cantou. E foi engraçado que eu estava no ensaio, e estava todo mundo passando, tinha o pessoal dos Novos Baianos, inclusive, estava o Paulo Miklos, estava Demônios da Garoa, nós fizemos uma... E aí a Baby chegou para ensaiar. Quando a Baby chegou, cara, eu não sei o que aconteceu, porque o palco ficou desse tamanhinho e a Baby ficou gigante. É impressionante o domínio de cena de Baby do Brasil. E a visão que você teve, uma pessoa grandiosa, assim, gente boa? Comigo ela foi, não sei, não conheço, mas tranquila, exigente, mas que sabia o que estava fazendo. Que legal. Ela chegou para passar, passou, a banda tocou, tal, foi. Acho demais essas mulheres assim, tem punch, sabe? Chegando, vai que vai, com outra, as 10 pronto. Né? Então, lembre-se, se você não tem muita informação da Baby, te dou um conselho. Vai nos streamings aí da vida, enfim, nas plataformas digitais e puxa a Baby e dá uma escutadinha para você ver. Tá? Deixa eu falar uma coisa. O filho dela tá aqui, Pedro Baby, não errei. Porque é Nachara, Xanachara, Xaxanara, Pedro. E não sei se tem mais, enfim. Esse é o podcast Rockstar da John John. Eu quero te fazer um convite, porque se você ainda não baixou o app da John John, baixe. Eu vou colocar o QR Code agora aí para vocês, mas vai direto, se quiser, procura lá, vai na sua loja de aplicativos e procura. E tem também um cupom, vou colocar na tela para vocês, que é o JJ Rock 89. JJ de John John, JJ Rock 89. Com esse cupom, você tem 20% de desconto
tá? Nos produtos full price, na coleção Rockstar, por exemplo, ó, essa aqui que eu estou usando, a Luca está usando também, ó, essa é a outra, tem camiseta, tem blusa, tem jaqueta, tem vestido, tá? Então, 20% de desconto na parte full price, né? Na coleção full price. Você tem também entrega para todo o Brasil. Ah, mas eu comprei só essa camiseta da Luca, não vai ter? Tem. É entrega gratuita para todo o Brasil, tá ok? Mas presta atenção que tem data limitada, tô aí, ó, vai até só o dia 3, ok? Agora uma que a gente conheceu bastante, porque ela deu um monte de entrevista pra gente, Cássia Eller. Sensacional. Né? E a correria dela, desde sempre, ela foi garçonete, ela foi servente de pedreiro, ela teve uns trabalhos assim, de corre minha cozinheira, e a música entrou pra ela de uma forma que, assim, ela tocava violão, mas extremamente tímida. Super. E você lembra quando ela vinha na rádio? Como... Eu tenho duas histórias diferentes com ela. E eu tenho uma história tipo... Bom, vamos só, eu vou chegar na história. Mas como disse a Luca, sempre foi correria a Cássia. A gente sempre amou a Cássia, uma querida, tímida, extremamente, mas muito querida. E a Cássia, dizem que ela aprendeu inglês por causa da música dos Beatles. Olha. Né? Enfim. Mas a Cássia lançou o primeiro disco, a gente tocava Por Enquanto, né? Sim. Que era do Renato Russo, Legião Urbana. E foi um sucesso, você lembra, Luca? Lembro, era de alguma novela que eu não vou lembrar qual era, e quando começou a tocar, eu olhei e falei, ai, gente, um MPB, não conhecia. Mudaram as estações. E, nossa, nada... foi demais. E foi um estrondo. Aí ela veio dar a primeira entrevista pra gente na rádio e eu tava lá. E, cara, e ela lá tomou um café, olha, vamos entrar, tal. Quando ela foi entrar, como eu tinha adorado o trabalho dela, eu rasguei elogios. Porque Cássia Eller tá fazendo sucesso. Cássia Eller. A entrevista virou quase um sim e não. Porque ela ficou tão intimidada com tanto elogio. E ela... Aí que depois eu fui entender, a Cássia era muito tímida. Nas outras entrevistas eu deixava ela mais à vontade, não enchia tanto a bola, ia meio que conversando, tal. Enfim... Que a gente pode... Eu assisti o show dela com o Nando, o show dela sem Nando. Nossa, ela foi a voz do Nando Reis, né? Das letras que o Nando escrevia. E ele mesmo falou, cara, eu pensava em umas letras assim e eu já via a Cássia cantando. Uma que eu acho muito interessante, a história, assim, acho muito emblemática, né? Que é muito das decisões, né? Quando a gente fala não para alguma coisa, a gente sempre decide alguma coisa, mas enfim. Malandragem, foi muito sucesso com ela. E o Frejá contou que quando fez essa música, ele ofereceu para Ângela Rorô. Sim. Aí a Ângela Rorô olhou e falou, imagina, eu vou cantar isso, quem sabe ainda sou uma garotinha. Imagina, isso não tem nada a ver, o ônibus da escola. E aí... Passaram bons tempos depois para Cássia Eller e aí foi aquele sucesso, e aí depois a Ângela Rorô falou, mas como eu sou idiota, eu não tinha percebido, e sabe assim, aquele e a Cássia também estourou. Ângela Rorô, embora MPB, também é outra figura super marcante, vi shows memoráveis da Ângela Rorô, ela caiu no chão, mas enfim, eu vi shows fantásticos da Ângela Rorô. Mas voltando para Cássia Eller, aí eu até hoje, gente, quando na rádio eu profissionalmente toco Cássia, eu ainda mexe comigo. Né? Mexe comigo porque daí depois de várias entrevistas, a última entrevista que eu tive com a Cássia foi no Rio de Janeiro. Nós tínhamos um negócio chamado Rock na Aula, que a gente ia para as escolas. E eu fui para uma universidade e era um show da Cássia. E o show atrasou pra caramba, como sempre, né? E a gente ficou conversando muito, e havia muito tempo que eu não falava com ela. E lá a gente falou de filho, ela falando do Chico, eu falando da Catarina e da Manuela. A gente falou da vida, e ela estava muito bem. Ela falou assim para mim, José, a única coisa que eu estou fazendo, além de museu, é tomar um vinhozinho, tomar uma cervejinha, né? E aí eu me lembro que o show foi maravilhoso, a entrevista foi ótima e logo depois ela morreu. Até hoje eu lembro das minhas filhas falando para mim, a Manuela e a Catarina, fala, pai, eu lembro de você chorando lá na praia, quando a notícia chegou. Porque me pegou completamente de surpresa, eu posso te garantir para você, foi no melhor período da vida dela, quando ela estava muito feliz. Fazendo muito show, fazendo Rock muito in show Rio. E tudo dando certo e tal. Eu lembro do dia, né? Eu estava na rádio, foi no fim de semana, e aí chegou a notícia, né? De que ela estava internada, mas que ela sairia, mesmo não era em um estado grave. E aí depois ia voltando aquela notícia e vai e vem, muita gente colocando na conta de overdose, e foi um ataque cardíaco, né? Eu fiquei puto com isso, aliás. Enfim, tem uma revista que... Enfim... eu fiquei puto. É muito disso, assim. Então, porque exatamente, eu tinha tido aquela conversa, nós conversamos, ela estava falando
várias lutas dela, né? E que estava feliz, não via mais tanta timidez, porque a gente conversou assim horas, né? Enfim. E, inclusive, uma luta muito importante, que ali ela abriu uma porta quando houve a vontade clara dela de que Chico, né? Chico, ficasse com a companheira dela. Então foi uma briga, foi o pai se meteu no meio, que nunca foi presente. Foi pro tribunal, e aí foi uma comemoração quando ela ganhou a mulher dela, e enfim. Tá aí, Chico também é um puta talento, né? Ela mesmo, né, depois assim de morrer, deixou isso também, né? Que é uma força feminina. Que é outro chute na porta. Outro chute na porta, assim, fenomenal. Priscila Pitti. Começou a carreira com 17 anos, 1997, estava lá na Bahia, participou de banda. Ela tocava bateria, né, Luca? Tocava batera. A Pitty era a referência daquela menina, assim, anos 90, que não usava maquiagem, não usava salto alto, saia nem pensar. Era dessa gig. Eu também fui muito por aí, sabe? A gente falou que de várias influências que o rock brasileiro teve, não teve o grunge, ou o grunge, né? Mas a Pitty era um pouco, né? Nessa vibe. Alice in Chains ali, né? Umas letras densas, muitas coisas assim de frases de filósofos, né? Que ela transcrevia ali, fazia de uma outra forma. E Máscara, que é uma música que até hoje é extremamente atual. E eu lembro quando tocou pela primeira vez, né? Você ouve aquela voz de uma menina na pegada, com a banda pesada de fundo e aquela letra falando, né, não importa o que o outro pensa de você, o importante é ser você, mesmo que seja bizarro. Então é uma letra completamente atual, que faz muito sentido, assim, até hoje, e ela é a referência da mulher no rock, na música. Na música, é uma das referências geral mesmo, né? Desde hoje. quando ela começou a aparecer, né? Porque assim, outra que tá no corre, sempre arriscou projetos, lembra, né? A carreira solo, depois fez aquele projeto Agridoce. Aí o outro projeto importantíssimo, que é ter uma filha, né? Que as pessoas cobram as mulheres, porque e daí? Caguei, vou ter uma filha, vou ser feliz esse tempo, vou fazer outra coisa e tal. Pois volta de novo, né? E sempre com muita postura. Então, por exemplo, naquela época que as pessoas criticavam o emo, ela começou a namorar um cara mais novo, que era do NX0, que na época o NX era uma banda muito criticada pela classe do rock mais radical. Ruas. E aí, numa entrevista, falaram pra ela, você tá namorando aquele menino lá, né, do NX0? Ela deu uma lavada, assim, na pessoa, sabe? Então, sempre se posicionando dentro de questões que ela acredita, e acho demais, assim. E acho também muito legal dela, ela sempre tá procurando um som... acrescentar um som ao que ela já faz. As castanholas, né? Exato, sempre. E nas últimas produções dela, você vê uma série de influências ali, de produção, colocando alguma coisa eletrônica no meio e tal. Eu gosto muito, admiro para dois carambas essa mulher. Eu também. E uma coisa que eu acho legal também é o poder que ela tem do não. Ela fala não. Assim, a carreira dela também foi muito moldada pelos nãos que ela deu. Tanto que se você olhar a rede social dela, é gigante, mas ela não faz merch, assim. Ou se faz muito pouco. Mas ela coloca ali, né, o pensamento dela, é o tempo para filha, é o tempo para música, é isso, aquilo, não vai preenchendo ali por grana. Né, só, muito legal, muito legal. Acho que quando você acredita no teu trampo e faz ele com verdade, você pode não ser milionário, rico pra caramba, mas às vezes você consegue se estabilizar de uma forma que te satisfaz, tô falando até financeiramente, tá, gente? E que, como tem verdade, te torna feliz. Eu acho que a Pitty é exatamente isso. Exato. E aí, atualmente, né, Luca, tem... nós falamos da Pitty, mas não para aí, porque tem uma mulherada participando de banda e vindo de uma forma... Tipo, eu gosto muito da Emily, do Far From Alaska. Maravilhosa também, né? Gosto muito. Voltando um pouco, a gente tem a Fernanda Takai. Gente, né, fina. com Pato Fu. Nossa. Cara, uma inteligência, uma mulher... Adoro a Fernanda Takai, inclusive quando você for pro Japão, ela dá dicas ótimas. Entra no Instagram dela, tá? Eu marquei também, fora do rock, a gente não falou, Elis Regina, mas Elis Regina, né? Aí a gente tem Carol Navarro, com o pessoal do Super Combo, né? Então você vai vendo, tem muita mulher fazendo uma série de coisas no rock e na música, e eu fico muito feliz com isso, acho que você fica mais ainda, né? Eu fico muito feliz, e até de ver as meninas que eu
eu vi crianças com 14 anos se tornando Manu Gavassi, né? Então isso é muito bom. Minha filha, você lembra? Luca carregou no colo, minha filha. Não é fácil, não. Foi a primeira pessoa que eu vi uma demo da Manu Gavassi, minha filha. Nossa, maravilhosa, compositora, escritora, né? Uma menina de atitude, transgressora e super nova desde sempre. Então, o pai dela deve ter sido um cara, né, interessante. A mãe também. Então é demais, assim, ver, né? A Manuzinha tão presente hoje em dia também nesse universo, inclusive cantando Rita Lee, Cantando Rita Lee. Você vê a volta que o mundo dá. E um cara falou aqui, desde o primeiro episódio, as coisas vão e voltam. As coisas vão e voltam, não é verdade? E aí outra mulher, que eu já falei quando eu abri esse podcast, que é, né? E é Luca, no rádio desde não sei quando. Bem mais jovem do que eu. Gente, esse é o podcast Rockstar da John John. Vou fazer um lembrete antes da gente terminar esse episódio de hoje, tá? Lembrando, primeiro, você pode conhecer toda a coleção Rockstar da John John. Pode ser nas lojas, pode ser via internet. Essa aqui é uma das blusas, ó. Linda. Mostra da Luca, gente. Olha lá. Tá? O caimento, ela é levinha, é uma delícia. É a nova coleção Rockstar. Esse podcast, inclusive, está sendo feito para homenagear o Dia Mundial do Rock, dia 13, e a John John fez esse podcast, lançando também a coleção Rockstar, celebrando o Dia Mundial do Rock. Lembra do nosso cupom? Vai aparecer aí na tela, vou repetir, tá? JJRock89. O que esse cupom te permite? Vai lá no app, tá? Aí você vai ter 20% de desconto nos produtos tipo lançamento, né? Full price, que a gente chama, tá? Que mais? Frete grátis também e vale até o dia 3, ok? Então não tem dúvida, durante todos os podcasts eu estou usando um monte de coisa, a Luca também, né? Quando ela participa comigo. Mas a variedade é gigantesca, tá? Valeu, gente. Luca, beijo, valeu, meu amor. Zé, querido. Valeu. Zé Luiz Les diz tchau.